Bom, vamos falar então sobre o principal dreno usado no nosso pós-operatório, tá? Que é um dreno no sistema vácuo. Ele tem uma parte que ele vai dentro da paciente, na área que foi operada, para tirar o excesso de líquido, até o excesso de sangue que fica nessa cirurgia. Tá? E o outro sistema que vai ficar fora da paciente, que ele vai ter um sistema a vácuo, que é o sistema que nós vamos mostrar hoje como que você vai manipular ele no teu pós-operatório. Então, quando a paciente chegar para manipular o dreno, esse dreno vai estar fechado. A gente colocou aqui um corante azul só para você ver e identificar o líquido que vai ter dentro do dreno. Coisa que você vai fazer quando for manipular o dreno. Vai ter uma presilha e você vai fechar essa presilha para quando você for manipular o dreno, o líquido não voltar para a área cirúrgica. Então, fechei a presilha, é quando eu vou abrir o meu dreno. Então, abro o dreno, você pode ver que ele encheu de ar. Por quê? Porque ele estava fazendo um vácuo, né? Ele estava sanfonado. Então, ele encheu de ar, agora a gente perdeu o vácuo. E nós vamos retirar esse líquido, retirar esse excesso, vamos colocar num recipiente para fazer a medição da quantidade desse líquido. Então, aqui ó, nós vamos fazer a retirada desse excesso de líquido. Tá? É difícil retirar ele completamente, mas pelo menos o excesso a gente retira. Beleza. Finalizei, retirei a grande parte desse líquido. Eu preciso fechar ele novamente para refazer o vácuo. Então, ó, eu fecho ele, um auxílio de outra pessoa para fechar meu dreno. Uma coisa que bastante gente pergunta é se esse resquício que fica aqui, se precisa ser lavado. E assim, não tem necessidade de lavar isso que fica. É comum sempre sobrar um pouquinho aqui, né? Fechei meu dreno, todo o sistema fechado. Não esquecer de abrir novamente a presilha, tá? Para ele tentar puxar o líquido de volta da cirurgia, da área cirúrgica. E isso aqui que a gente tirou, acho que o mais conveniente vai ser desprezar no vaso sanitário. Então joga no vaso sanitário ali, dá descarga, tá? Acho que o copo descartável ele vai ser útil porque você usa e depois joga fora sem problema. E para você saber a quantidade, se você tiver copo descartável, você pode usar uma seringa para você aspirar, né, e saber quanto que você está jogando, desprezando desse líquido. Ou num copo com a medição, com o medidor, para você também saber essa quantidade. É importante para a gente. Para decidir quanto tempo você vai ficar com o dreno, é interessante a gente saber se a quantidade está diminuindo e se a coloração está mudando. Então você vai perceber que nos primeiros dias ele vai ser um vermelho um pouquinho mais forte, mais grosso, e com o passar do tempo ele vai ficando um pouco amarelado e mais ralo. Normalmente a gente tira com 7 dias, que vai ser o primeiro retorno. A não ser que nas últimas 24 horas antes do retorno, ele estiver saindo ali em torno de 50 ml ou mais. Resumindo, para a gente poder tirar o dreno, no último dia ele tem que sair menos de 50 ml, senão a gente acaba deixando um pouquinho mais. O quanto de dreno que fica lá dentro. E até assusta um pouco, mas é bastante. Então é mais ou menos assim, ó, um tamanho desse, você percebe que tem vários furinhos ao longo do dreno que vai aspirar o conteúdo. Uma coisa que pode acontecer, principalmente quando a paciente esquece do dreno e pisa nele, ou enfim, dá alguma atração e ele acaba saindo um pouco, um desses buraquinhos ele pode acabar saindo da pele. E aí o que vai acontecer? Vai entrar ar. E pode acontecer isso aqui, ó. Ele entra ar e o dreno acaba perdendo o vácuo. Então ele deixa de funcionar. Se isso acontecer, o dreno não estiver mais fazendo vácuo e estiver vazando alguma coisa próximo ali à pele, é interessante avisar a gente, passa uma mensagem, dá uma ligadinha, porque isso é uma coisa que talvez seja interessante a gente tirar o dreno. Então, se o dreno estiver assim, ele está sem vácuo. Se ele está sem vácuo, a primeira coisa a se fazer é refazer o vácuo. Então, você vai fechar a presilha, abrir ele, retirar o ar e novamente abrir a presilha. Se ele realmente perder o vácuo novamente, aí você nos avise para a gente decidir qual será a melhor conduta. Mais uma coisa, é relativamente comum a paciente se queixar que em volta do dreno, de onde o dreno sai da pele, começa a sujar o curativo. Especialmente ali no decorrer do 5º, 6º dia, pode começar a sujar. Tá? Se for pouquinho, não tem problema, mas se for uma quantidade muito grande,
pode ser que o dreno entupiu. Então também é um sinal de alerta aí que você pode tirar uma foto, mandar pra gente, que a gente vai orientar esse caso um pouquinho mais de perto. Ó, esses furinhos aqui, eles vão ficar lá dentro. Depois ele fica fixado na pele através de um pontinho de nylon. É um pontinho, é um fio preto, talvez você até veja ele. E depois ele tem essa conexão que vai ficar aqui. Se porventura essa conexão, às vezes dá um puxão, alguma coisa, alguma intercorrência e ela solta, não é o fim do mundo, tá? O ideal, quando isso acontecer, é fechar essa presilha aqui e aí você reconecta. Pode tentar aqui reconectar, não tem problema nenhum. Se você conseguiu reconectar, fez o vácuo de novo e abriu a trava e ele manteve o vácuo, ótimo. Vida que segue, tá? Se alguma coisa der problema nisso tudo, tira foto, filma e manda pra gente.